Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família e o seu ministério. Eu quero falar neste dia sobre 4 preocupações. 4 preocupações do mundo das trevas quando estamos edificando. Todas as vezes que nós nos levantamos para edificar, para construir, sabe, para desenvolver algo na nossa vida, o mundo das trevas se preocupa. E eu quero meditar com você a partir do livro de Neemias, capítulo de número 4, versículo 1, que diz assim: E ouvindo Sambalat, que edificávamos a muralha, ardeu em ira, e se indignou, e escarneceu dos judeus. E disse na presença dos seus irmãos e de todo o exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Número 1, eles têm autorização para isso? Número 2, eles sacrificarão? Número 3, eles têm um prazo ou acabá-lo-ão num só dia? E número 4, vivificarão dos montões do pó as pedras que forem entulhadas? Então, observe, quando nós nos levantamos para edificar, o mundo das trevas se preocupa. Quando você se levanta para edificar algo, sabe, o mundo das trevas treme. Sabe por quê? Porque você é grande. Aleluia! Você é grande. Deus te fez assim, aleluia, Deus te fez a imagem e semelhança dele. Enquanto você está parado, quieto, enquanto você não faz, sabe, está desanimado, aí, desmotivado, eles estão rindo de você, fazendo chacota de você. Mas quando você se levanta para edificar, eles se preocupam. E é tão interessante que a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 4, verso 1, que quando Sambalá ouviu, porque Sambalá, ele representa tudo aquilo que se levanta contra os teus sonhos, contra os teus projetos, sabe? Contra a tua família, contra o teu trabalho, contra tudo aquilo que você quer desenvolver. Sambalá é um tipo de Satanás. E a Bíblia diz que ouvindo Sambalá que edificávamos a muralha, ardeu em ira. Número 2, se indignou. E número 3, escarneceu dos judeus. Então, observe que, número 1, ele ardeu em ira. Número 2, ele se indignou. Então veja que a ira e a indignação são internos, né? Mas o casamento da ira com a indignação vai gerar um fruto. Então a ira com a indignação gera um fruto externo. E qual é o fruto? O escárnio. Observe que as pessoas, quando vão escarnecer, fazer chacota, elas fazem rindo, sorrindo, né? Mas por dentro elas estão iradas, elas estão indignadas com o teu sucesso. Então eu quero dizer para você que nos vê por esse vídeo, se as pessoas têm zombado de você, se as pessoas têm feito chacota com você, eu quero te parabenizar. Você está no caminho certo. E a Bíblia diz que ele vai dizer na presença dos seus irmãos e de todo o exército de Samaria, que é um tipo do mundo das trevas. Ele vai dizer o seguinte: que fazem esses fracos judeus? Quer dizer, que fazem esses fracos homens? Que faz esse fraco aí, essa fraca mulher? O que eles estão fazendo, né? Aí ele vai perguntar, são 4 perguntas. 4 perguntas que o mundo das trevas faz quando ele descobre que nós estamos edificando. E aqui nós podemos meditar porque muitas vezes os nossos planos dão errado. Porque muitas vezes começamos a fazer algo e não terminamos. Então a resposta está aqui. Vamos lá? Então veja, em primeiro lugar, eles têm autorização para isso? É a pergunta. Eles têm autorização para isso? A primeira coisa que o mundo espiritual quer saber quando nós nos levantamos para edificar é: você tem autorização? Você tem autorização dos seus pais? Você tem autorização do seu pastor, se você tem um pastor? Você tem autorização do seu chefe lá, do seu líder na empresa? Você tem autorização do seu professor? Então, em todos os ramos, em todos os lugares onde nós nos movemos, né, onde nós trabalhamos, nos desenvolvemos, nós temos uma liderança. E quando nós intentamos realizar algo, nós precisamos de autorização. O mundo espiritual e o mundo físico trabalham debaixo de autoridade. E, em muitas vezes, o mundo das trevas trabalha como um fiscal. Por quê? Porque Jesus disse que ele trabalha na ilegalidade. Aonde há ilegalidade, ele chega. Então, se ele chega e você está edificando algo bom, algo que vai abençoar muita gente, algo tremendo, mas ele chega e você não tem autorização, o que acontece? Ele embarga a obra. Isso acontece no mundo físico, quando você está construindo uma casa, seja mais linda que for, você tirou o lixo, né? Você tirou o mato, você está, sabe,
mexendo com a urbanização ali do local, você está fazendo algo tremendo, mas se o fiscal chegar e perguntar, você tem a planta, você tem a autorização, e você disser, eu não tenho, o que ele vai fazer? Ele vai embargar a obra, né? Por mais excelente, por mais tremendo que essa obra seja. Então, no mundo das trevas não é diferente. O mundo espiritual se movimenta assim, ele tem autorização, eles têm autorização para fazer o que estão fazendo, porque se não tiver, nós vamos embargar. E como que ele vai embargar? Ele coloca lá uma secretária falsa, né? Ele vai lá, ele coloca uma contenda entre as pessoas que estão realizando, sabe? Ele faz dar algo errado. Então veja, a primeira coisa que você precisa quando você começa a edificar algo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, seja no seu ministério, é de autorização. E não é só autorização de Deus, porque Deus decidiu trabalhar através dos homens. Ele é a autoridade? É, tudo desemboca nele. Mas abaixo de Deus, ele instituiu autoridade sobre a nossa vida. Então, em primeiro lugar, sempre quando você for desenvolver algo, procure as suas autoridades. Aleluia! Então, a primeira preocupação do mundo das trevas, ele tem autorização. Número 2, eles sacrificarão. Então, a segunda coisa que o mundo das trevas quer saber é, eles vão sacrificar? Eles vão sacrificar? Eles estão dispostos a acordar cedo e dormir tarde? Eles estão dispostos a empregar uma força acima do comum? E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte, os pais molham os pés para que os filhos passem seco. Os pais acordam mais cedo para que os filhos possam acordar mais tarde. Os pais dormem mais tarde para que os seus filhos possam dormir mais cedo. Os pais muitas vezes dormem no chão para, sabe, estruturar uma cama para que os seus filhos possam dormir depois no futuro. Agora, veja, os nossos filhos têm uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade deles? Serem melhores do que nós, produzirem mais do que nós, irem mais longe do que nós. Jesus disse, vocês farão obras maiores. Por quê? Eu não vou ficar... Já pensou se Jesus dissesse para nós, tem que passar pela cruz, todo mundo tem que passar pela cruz? Já pensou? Então, quando é que nós pisaríamos a cabeça de Satanás? Quando é que nós cearíamos, teríamos as bodas? Não é assim? Se nós estamos vivendo num ciclo. Então, observe, os pais passam por momentos difíceis para que os filhos tenham uma vida melhor. Contudo, a responsabilidade dos filhos é serem melhores do que os seus pais. Aleluia! Então, a primeira preocupação do mundo das trevas é, eles têm autorização? A segunda preocupação do mundo das trevas é, eles estão dispostos a sacrificar? Mas em terceiro lugar, acabá-lo-ão num só dia? Ou, em outras palavras, a terceira preocupação do mundo das trevas é, eles têm um prazo? Prazo. Escute, você que está nos vendo por esse vídeo, prazo é fundamental. Prazo é algo muito importante. Deus trabalha com prazo. Deus, ele estabeleceu os luminares, não é para iluminar a terra, porque você vai ver que em Gênesis capítulo 1, né, no versículo de número 3, ele diz, haja luz. E lá no versículo 14, bem depois, ele disse, haja os luminares, para mostrar que a luz é mais importante do que o luminar. Contudo, os luminares foram estabelecidos para marcar os tempos e as estações. Marcar os tempos e as estações. Os tempos são importantes. Nós nos movemos no tempo. Deus se move fora do tempo. Aleluia! Mas nós nos movemos no tempo. E por quê? Porque isso é bom, né? Isso traz maturidade, né? Tudo é passageiro aqui. Seus acertos são passageiros, seus pecados são passageiros, tudo é passageiro, suas dores são passageiras, né? Mas nós precisamos estabelecer prazos. Então, quando você começa uma obra, realizar uma obra, então você fala, bom, eu vou começar tal dia, tal mês, tal ano, e vou terminar tal dia, tal mês e tal ano. E aí, observe, muitas vezes nós chegamos até o limite desse prazo e não concluímos a obra. Contudo, se você olhar para trás, você vai ver que você andou um bom caminho. Você vai ver que você fez uma grande obra e que você agora pode estabelecer um novo prazo e terminar. Agora, quando nós não estabelecemos prazo, então, tanto faz, sabe? A gente um dia faz, um dia não faz, nós não trabalhamos motivados. Por quê, né? Porque não temos um tempo para terminar, para concluir. Aleluia? Então, isso é muito importante. Número 1, você tem autorização. Número 2, você está disposto a sacrificar. Número 3, você tem um prazo para terminar esta obra. E agora, em número 4, e aqui talvez seja algo que você nunca pensou na sua vida. Os seus projetos, os seus sonhos, sabe?
tudo aquilo que você está edificando está diretamente ligado à vida de outras pessoas. Então, vivificarão dos montões do pó as pedras queimadas? As pedras queimadas que foram entulhadas? Será que esse projeto, essa edificação vai desentulhar as pedras queimadas que eu entulhei com tanto sacrifício? A quarta preocupação do mundo das trevas é saber se o projeto, se o sonho, se a edificação que você está desenvolvendo vai desentulhar essas pedras queimadas. Quem são elas? Quem são essas pedras queimadas? Veja, as pedras queimadas são pessoas que têm experiência com Deus. São pessoas que têm experiência naquela área em que você está desenvolvendo aquele projeto. A muralha que você está edificando, ela não vai ser composta apenas de pedras novas, mas ela também vai ser composta de pedras queimadas. Por quê? Porque as pedras queimadas têm experiência. As pedras queimadas já viram a fúria do inimigo. As pedras queimadas já viram os livramentos de Deus e já viram a edificação. Elas têm muita experiência. Contudo, num dia, a fúria do inimigo foi tão grande que as entulhou. Então, pedras que cantavam e já não cantam mais. Pedras que pregavam a palavra, que ensinavam a palavra e já não ensinam mais. Pedras que faziam hora extra no seu trabalho porque tinham um sonho, de crescer na empresa e já não tem mais. Pedras que visitavam enfermos para orar e já não visitam mais. Pedras, que sonhavam, que eram pedras essenciais na sociedade e que já não são. Por quê? Porque um dia a fúria do inimigo foi tão grande que as entulhou. Então, o mundo das trevas quer saber, será que este projeto, será que esta edificação que ela está fazendo, que ele está fazendo, vai desentulhar estas pedras? Vai desentulhar estas pedras? Eu quero estimular você que está nos vendo por esse vídeo, através desta live, continue edificando. O seu projeto vai desentulhar muitas pedras queimadas. Deus vai trazer pessoas com experiência para te ajudar. Você não observa, mas todos estão de olho em você. Seus amigos observam você. Aqueles que não gostam muito de você observam você. O mundo espiritual está de olho em você. Aleluia! O mundo das trevas está de olho em você. Anjos, Deus está de olho em você. Aleluia! Então você é um referencial. Aquilo que você está fazendo está mexendo com as pessoas, está alegrando as pessoas, deixando outros irados, como nós vimos aqui, indignados, mas existe um outro grupo que está se alegrando, que está se motivando, que está se levantando e dizendo, se ele pode, eu também posso. Puxa, eu vou ajudar, eu vou me levantar. Então creia, aquilo que você tem edificado vai desentulhar muitas pedras queimadas. Aleluia! Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Talvez você já se perguntou por que muitos projetos não dão certo, por que às vezes eu começo e não consigo terminar. Então, quem sabe a resposta está aqui, nestas 4 preocupações do mundo das trevas. Número 1, você tem autorização. Número 2, você está disposto a sacrificar. Número 3, você tem um prazo para terminar. E número 4, você vai desentulhar, desenterrar as pedras queimadas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família e o seu ministério. Ame a palavra, medite na palavra. Nós temos um curso sobre o livro de Neemias, onde nós nos aprofundamos nesses temas, tá certo? Aqui a gente não tem como, é uma forma muito objetiva para nós terminarmos esse vídeo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família e o seu ministério. Que através da palavra revelada, da meditação nesta palavra, que é a palavra de Deus, você possa alcançar os seus objetivos e cumprir o seu ministério com excelência. Se você gostou deste vídeo, dá um like aí, se inscreva no nosso canal, indique, ajude a multiplicar esta palavra. Em nome de Jesus, um beijo no teu coração.